Temos a satisfação de convidar para coordenar a mesa a psicóloga Aparecida França, diretora da Escola de Saúde da Universidade Potiguar. Convidamos também o psicólogo Eduardo Passos para proferir a conferência intitulada Metodologias Participativas no SUS. E para a relatoria desta conferência, a assistente social Miranice Crives, do NESC da UFRN. Com a palavra, a coordenadora da mesa, Aparecida França. Bom dia. Primeiro, é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã de quarta-feira, a gente quase encerrando esse evento tão importante para nós do Rio Grande do Norte e que vem intensificar a política nacional de humanização e, principalmente, o Sistema Único de Saúde, que precisamos tanto fortalecer. Para mim, então, agradecer à organização do evento por poder estar aqui ao lado do Eduardo Passos, meu colega, né? É uma alegria muito grande, Eduardo, e emoção também, né, para nós que somos batalhadores do SUS, né, podermos estar participando de um evento como esse e podermos estar consolidando as ideias, os sentimentos, né, e poder promover alegria e mais justiça social. Então, o conferencista é você, né? Eu vou apresentar o Eduardo, para nós é uma alegria muito grande. O Eduardo Passos é doutor em psicologia, professor associado do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense e consultor da Política Nacional de Humanização, foi consultor de 2003 a 2008. Eduardo terá 1 hora para expor o tema e, ao final, nós não teremos debate e, com certeza, sairemos daqui alimentados e retroalimentados para o nosso dia a dia no SUS. Com vocês e conosco, mais ainda, Eduardo Passos. Obrigado aos amigos do Rio Grande do Norte. É um prazer enorme estar aqui nessa festa, o último dia de um longo percurso que tenho certeza nos ajudou a qualificar o SUS desse estado, o SUS do Nordeste, né? O Sistema Único de Saúde brasileiro, né? Então, um prazer grande estar disparando os debates em torno do eixo 3 da Mostra Interativa Nacional da PNH, terceira Mostra Estadual de Saúde da Família, primeira Mostra de Experiências Bem-Sucedidas do SUS Rio Grande do Norte e segundo Seminário Estadual de Humanização, né? E nesse terceiro eixo tomar como questão, como tema, metodologias participativas do SUS, né? E fazer isso certamente focalizar, e é esse o convite que nós queremos fazer a vocês, né? Focalizar um aspecto que faz da política nacional de humanização. Falar de participação então tomar esse aspecto da PNH que permite identificá-la como uma direção metodológica, né? Uma direção metodológica para os desafios do SUS.
né? E é um pouco acerca dessa direção metodológica que eu queria estar conversando com vocês, considerando como pano de fundo os princípios e o método do Humaniza-SUS, né? Humaniza-SUS que, em linhas gerais, não pode ser definido senão a partir de uma aposta mais ampla pela democratização institucional no campo das práticas de produção de saúde. Então, fazer democracia institucional, fazer política pública de saúde no Brasil impõe uma aposta de natureza metodológica que hoje nós vamos chamar, então, de participação. Bom, problematizar a participação em linhas gerais, colocar em pauta o tema da inserção social e da pertinência do nosso trabalho a partir das demandas da população, a partir das demandas da sociedade, né? Entender, então, a necessidade de que essas práticas elas tenham pertinência, e não só pertinência, elas tenham apropriação. Falarmos, então, de apropriação. Como poder fazer com que os diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde possam se apropriar desse processo ele mesmo, né? De que maneira garantir, pela via da participação, né, pertinência social e apropriação pelos diferentes sujeitos. Ela pressupõe sempre um modo de fazer. Não, a PNH ela não é outra coisa senão um conjunto de diretrizes metodológicas que esse conjunto se apresenta como um modo de fazer. Um modo de fazer na experiência concreta dos trabalhadores do SUS. Esse modo de fazer, ou essa aposta metodológica, ela pressupõe, né, o que nós vamos chamar, então, de práticas inclusivas. Inclusão, fazer a inclusão. E fazer a inclusão, né, nos processos de produção de saúde é o que eu estou chamando, então, de diretriz democratizante do SUS. Bom, a prática ela é participativa, a prática de saúde ela é participativa na medida em que ela inclui os diferentes pontos de vista. Vamos definir, então, o que nós estamos chamando de participação. A participação não é só a presença dos diferentes cidadãos, não é a presença física desses diferentes cidadãos, não é o fato deles estarem sendo convidados para integrarem a roda, mas para, sim, e sobretudo, para que nessa presença deles seja incluída na roda um ponto de vista. Isso não é trivial, isso não é qualquer coisa. Não nos interessa apenas a presença física. Nos interessa, então, uma certa maneira de ver o mundo, né? Uma certa perspectiva, uma certa posição, um certo saber que deve ser incluído na qualificação de um campo que, por definição, é heterogêneo, né? Ele é composto de diferentes pontos de vista, ele é composto de diferentes perspectivas, e essa heterogeneidade, e aqui está a aposta, né? Essa heterogeneidade ela tem que ser potencializada para garantir o que eu gostaria de chamar, então, de heterogênese. Ou seja, aproveitar a heterogeneidade do campo, ou seja, as diferentes perspectivas, os diferentes pontos de vista do campo, para nesse campo produzir diferença. Potencializar a heterogeneidade para gerar efeitos de heterogênese. Heterogênese entendida, então, como geração de diferença, ou portanto, diferenciação. Bom, isso aí não é trivial, né? Porque nós estamos querendo diferenciar, modificar modos de fazer, né? Modelos de atenção e modelos de gestão. E como é que podemos fazer essa mudança sem uma estratégia que seja efetivamente participativa? Está aí o desafio. Conduzir, portanto, práticas participativas tomar a produção de saúde, né? É entender que a produção de saúde não pode ser
reduzida, né? Ela não pode ser pensada tão simplesmente como a ação de um sujeito sobre um objeto, ou a ação do profissional sobre a doença. Mas é preciso, então, estabelecer ou reestabelecer ou potencializar a dimensão relacional, potencializar essa dimensão de encontro que faz com que sujeitos envolvidos nessas práticas de saúde e que estão em posições diferentes, a posição de quem demanda cuidado e a posição de quem oferta, né, dispositivos de atenção, fazer dessa relação, então, uma ação de produção com, né, de coprodução. Daí, não mais uma ação sobre, mas uma ação com. Que tipo de metodologia eu tenho aqui? Quando eu faço esse deslocamento prepositivo, eu substituo a preposição sobre, eu vou falar sobre alguém, eu vou agir sobre alguém, para a preposição com. Eu vou falar com alguém, eu vou agir com alguém. Isso aí é tecnologia relacional, isso aí é tecnologia do Humanizações, isso aí não é trivial. Isso não é qualquer coisa. Isso pressupõe um reposicionamento subjetivo dos diferentes sujeitos implicados nessas ações, dos diferentes sujeitos comprometidos com os processos de produção de saúde, que envolve todo um reposicionamento ético. Falar de ética, então, é falar de ethos. Falar de ethos é falar de atitude, é falar de posicionamento. Eu quero saber como os companheiros estão se posicionando, qual é a posição que eles ocupam, qual é a atitude deles no pertencimento às rodas, e como essa atitude pode ser mais ou menos inclusiva, como essa atitude ela pode mais ou menos favorecer a participação. É disso que a gente precisa falar, então. No lugar de tomar, então, o par trabalhador-usuário, né, como realidades que seriam previamente dadas, realidades que são prévias ao próprio encontro, um trabalhador que vem já com uma atitude previamente determinada, um usuário que vem com o seu saber popular, que vem com a sua cultura social, que vem com todos os valores que ele traz do seu ambiente, em vez de tomar essas realidades como realidades previamente dadas, considerar a relação desse encontro como uma relação de coprodução ou de coemergência. Ou seja, aquela relação, ela é inauguradora, ela tem potencial de inauguração de um certo modo de trabalhar e de um certo modo de ser cuidado. Pensar, então, a potência heterogenética dessa relação. Pensar essa relação, então, como sendo capaz de produzir modulações subjetivas em quem trabalha, em quem cuida e em quem é cuidado. Isso aqui é humanização. Humanização não é buscar quem são os bons homens. Humanização não é caça às bruxas para identificar quem é desumano. Isso não é humanizações. Isso não tem nada a ver com humanizações. Humanizações, a Política Nacional de Humanização é uma aposta na criação de tecnologias relacionais capazes de produzir alterações subjetivas naquele que cuida e naquele que é cuidado. Esses atores, eles não existem, eles são personagens históricos que precisam ser fomentados, precisam ser criados, precisam ser produzidos. E é na prática concreta do SUS que nós somos, então, convocados a criar essas rodas, que são rodas participativas, enquanto tal, geradoras desses reposicionamentos subjetivos. É o que eu estou chamando, então, de heterogênese existencial. Ou seja, novas posições de sujeitos que são sujeitos que reconhecem o outro como legítimo outro, que reconhece o outro como um saber legítimo, que reconhece o outro como um sujeito autônomo e protagonista da sua própria vida e da sua própria saúde. Isso aí é algo que nos compromete metodologicamente. Que metodologias nós temos disponíveis? Qual é o cardápio
de ofertas cuja metodologia produz os efeitos de participação. É isso que eu espero que a gente possa estar discutindo hoje, né? É isso que eu espero poder estar discutindo depois na roda, da mesa redonda, estar discutindo com os trabalhos que forem apresentados, que eu tenho certeza vão trazer dispositivos, vão trazer o quê? Indicadores tecnológicos, dessas tecnologias relacionais capazes, portanto, de gerar o que eu estou chamando de heterogêneses existenciais, né? A prática, então, participativa, falar em prática participativa é falar, então, de um desmanchamento desses lugares estanques, né? Esses lugares estanques e separados, o lugar de quem cuida e o lugar de quem é cuidado, de tal maneira que eu possa, então, finalmente entender que cuidar do outro não pode se fazer apartado do cuidar de si. Não tem como cuidar do outro se eu não consigo cuidar de mim mesmo. Portanto, não há saúde dos usuários do SUS sem que haja necessariamente saúde dos trabalhadores, né, do Sistema Único de Saúde. Essas realidades não podem ser realidades separadas. Assim, a gente não pode separar a maneira como eu cuido do outro da maneira como nós estamos gerindo os processos de trabalho nos quais os trabalhadores estão cuidados. Ou seja, o trabalhador é cuidado num certo ambiente de trabalho. Eu quero saber como é que eu faço a gestão desse processo de trabalho e quero saber de que maneira eu entendo a inseparabilidade entre o modo de cuidar o outro e o modo de cuidar o trabalhador que está cuidando do outro. É essa inseparabilidade, é essa indissociabilidade entre atenção e gestão, entre modo de cuidar e modo de gerir processo de trabalho, que diz respeito, né, ao ambiente onde a participação deve acontecer. A participação é um modo de realizar cuidado e um modo de realizar gestão. Muito bem. Nós não podemos separar, então, né, a maneira como cuidamos da maneira como gerimos. A direção participativa, vamos chamar, então, de uma direção participativa, ela tem que ter alguns nortes, alguns princípios. Ela precisa, então, sempre incluir. Ela tem que ter como diretriz metodológica essa inclusão, a inclusão de saberes que tradicionalmente eles são excluídos, eles são colocados fora, né? Fora da instância que gere, a instância que planeja, a instância que executa, a instância que avalia, né? Há uma tradicional hierarquização no campo da saúde, há uma tradicional verticalização nas práticas de saúde que produz efeitos de exclusão, produz efeitos de não participação. Então é preciso incluir, e é preciso incluir o outro como legítimo outro e entender que esse outro, na sua mais radical alteridade, é um certo saber que deve ser legitimado e deve ser reconhecido como integrantes do processo de produção de saúde, né? Nesse sentido, então, produzir saúde nos obriga a superar o que a gente podia chamar uma concepção de clínica assentada, primeiro, né, nessa separação entre quem conhece, o especialista, né, e aquilo que é conhecido, né? No caso, a doença. Acabar com esse binômio especialismo doença, né? E entender que as práticas de produção de saúde, elas são práticas de encontro de sujeitos e, portanto, de compartilhamento de saberes. 2, é preciso, então, colocar em questão esse outro binômio, que é o binômio da queixa-procedimento, definir as práticas de saúde que estão geralmente assentadas nessa oposição entre saber do especialista e um saber desqualificado de quem demanda tratamento, entender que essa oposição ela se desdobra numa outra oposição, que é a oposição entre queixa-procedimento, que define o trabalho de cuidado como identificação de uma queixa e a definição de um procedimento que de preferência já está protocolizado. Então, é o mínimo de tempo necessário, é o mínimo de escuta necessária, só aquele tempo mínimo
dispensável para identificar uma queixa e definir um procedimento. Terceiro, é preciso, então, colocar em xeque, colocar em questão, né, essa oposição entre normal e patológico. E entender que nós estamos diante da vida sempre sendo visitados por organismos normativos, né? Georges Canguilhem é um filósofo das ciências da saúde que ele tem uma ideia muito importante, que é a ideia de normatividade. A vida, ela é normatividade. Se ela é normatividade, ela é geradora de normas. Todo vivo, todo organismo vivo se define por uma certa potência geradora de norma. É preciso que eu tenha, enquanto profissional de saúde, eu tenha a humildade, a generosidade e a abertura para perguntar àquele outro, àquela viva, que normas ela está produzindo, por que produz essas normas, como essas normas operam ou produzem uma diminuição da qualidade de vida. É isso que interessa. E para poder fazer essas perguntas que superam aquela oposição tradicional entre normal e patológico, é preciso tempo, é preciso inclinação, é preciso poder se debruçar sobre o outro, é preciso escuta. Escutar, a escuta é o dispositivo participativo por excelência. A escuta, ela é a forma mais embrionária de realização da participação, né? É o movimento mínimo, é a dimensão minimalista da participação. É eu poder me inclinar e me abrir para o outro, né? Na inclinação e abertura para o outro, eu crio as condições mínimas para que haja participação. Sem inclinação e sem abertura, que é escuta, não é possível haver participação. Bom, esses são os desafios da PNH. A PNH, em última instância, eu poderia dizer, já que esse é o eixo 3, né, eu poderia dizer que a PNH ela se assenta desde 2003 frente a esse desafio, né? São 6 anos da política, e esses 6 anos da política não são 6 anos da idade de uma criança, porque 6 anos eu poderia supor que é a idade infantil. Não, esses 6 anos, eles têm concentrado neles toda a juventude do Sistema Único de Saúde. São 6 anos que trazem concentrados esses 20 anos da construção do SUS, né? E esse SUS que não é outra coisa senão um movimento. É um movimento SUSista. Não há como pensar o SUS sem considerá-lo na sua dimensão instituinte, na sua dimensão constituinte, sobretudo constituinte, porque falar do SUS é falar de um movimento constituinte que deu em 1988 na Carta Magna, ou seja, há ali um texto legal que define o que é política de Estado no Brasil no que diz respeito à saúde. Então, o SUS, ele é a Carta Magna, ele é um texto constitucional, ele é um texto legal, mas esse texto legal, que tem a forma da Constituição, não tem sentido nenhum sem ser pensado a partir de um movimento constituinte. E a questão é, esse movimento constituinte está vivo? Esse movimento constituinte, ele está em movimento? Essa roda está rodando? Porque foi uma roda rodando que gerou as bases da Constituição de 88. E essa roda rodando, que gerou as bases da Constituição de 88, ela se formulou, ela se expressou num enunciado muito radical, num enunciado muito audacioso, um enunciado muito vanguardista em termos de política de Estado no mundo, que é esse que diz respeito à saúde na Constituição de 88. A saúde é direito de todos e é dever do Estado. E isso não é trivial, companheiros. Isso não é um enunciado trivial. E é pela não trivialidade desse enunciado que a gente pode entender qual é a potência instituinte e constituinte do SUS, a potência democratizante do Sistema Único de Saúde. O que significa dizer que a saúde é direito de todos e dever do Estado? É essa noção de todo, que ela, pela sua complexidade, ela exige um desdobramento. O que significa dizer que a saúde é direito de todos, né? Significa dizer que a saúde não é um valor,
Saúde é valor, e esse valor não é um valor de troca. Esse valor, porque valor de troca, todo valor de troca, ele pressupõe segregação, né? Porque eu tenho uma capacidade de compra diferente de muitos outros companheiros. Tudo que tem valor de troca, portanto, o que tem valor de mercadoria, pressupõe no capitalismo diferenciação, pressupõe no capitalismo exclusão. Tem os que podem e os que não podem. Isso aí é óbvio que eu estou falando, né? Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo. Tem coisas que eu posso comprar, tem coisas que eu não posso comprar, tem coisas que companheiros nunca poderão comprar. Então, o valor de troca, valor de mercadoria, pressupõe necessariamente segregação e exclusão. Isso está na base do capitalismo, que é gerador desse tipo de prática segregadora. Agora, dizer que a saúde é direito de todos é dizer que ela não pode ser um valor de troca. Entenderam a ideia? Ela só pode ter valor de uso. E todos têm que poder usar os bens da saúde. Os bens da saúde, então, possuem apenas valor de uso. Obviamente que isso é utopia, isso aí é uma aposta política linda, né? uma aposta socializante que nos dá um norte, nos dá uma direção, que é a direção do movimento suzista que foi disparado na década de 70 contra o autoritarismo. Dizer que a saúde é direito de todos significa dizer então que todos devem poder ter acesso aos bens de saúde que só possuem valor de uso e não valor de troca. Como é que isso ficou então estabelecido? Ficou estabelecido na garantia da universalidade do acesso. O acesso aos bens da saúde deve ser universal. Muito bem, então, universalidade, primeiro princípio do SUS. E o que significa dizer que os bens de saúde devem ser, eu devo poder ter acesso universal a eles. Todos devem poder ter acesso, que todos, né? Toda a população. Mas o que é toda a população? É muito abstrato falar em toda a população. Quando eu falo de toda a população, estou falando de toda a população brasileira. O que significa dizer isso? Um grupo homogêneo? Não. Eu estou falando de um coletivo muito heterogêneo. A população brasileira, ela é muito heterogênea. E que heterogeneidade? É heterogeneidade de credo, é heterogeneidade de etnia, né? É heterogeneidade de orientação sexual, é heterogeneidade de cor, mas, sobretudo, para nós, é uma heterogeneidade de demandas de cuidado. As demandas de cuidado de quem mora em Ponta Negra é muito diferente das demandas de cuidado de quem mora em Carnaúba dos Dantas. São os trabalhos técnicos norteados pelo eixo 3 da Política Nacional de Humanização, sobre o tema Metodologias Participativas. Temos a satisfação de convidar para coordenar a mesa a psicóloga Aparecida França, diretora da Escola de Saúde da Universidade Potiguar. Convidamos também o psicólogo Eduardo Passos para proferir a conferência intitulada Metodologias Participativas no SUS. E para a relatoria desta conferência, a assistente social Miranice Crives, do NESC da UFRN. Com a palavra, a coordenadora da mesa, Aparecida França.
Primeiro, é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã de quarta-feira, a gente quase encerrando esse evento tão importante para nós do Rio Grande do Norte e que vem intensificar a política nacional de humanização e principalmente o Sistema Único de Saúde que precisamos tanto fortalecer. Para mim, então, agradecer à organização do evento por poder estar aqui ao lado do Eduardo Passos, meu colega, né? É uma alegria muito grande, Eduardo, e emoção também, né, para nós que somos batalhadores do SUS, né, podermos estar participando de um evento como esse e podermos estar consolidando as ideias, os sentimentos, né, e poder promover alegria e mais justiça social. Então, o conferencista é você, né? Eu vou apresentar o Eduardo, para nós é uma alegria muito grande. O Eduardo Passos é doutor em psicologia, professor associado do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense e consultor da Política Nacional de Humanização, foi consultor de 2003 a 2008. Eduardo terá 1 hora para expor o tema e, ao final, nós não teremos debate e, com certeza, sairemos daqui alimentados e retroalimentados para o nosso dia a dia no SUS. Com vocês e conosco, mais ainda, Eduardo Passos. Obrigado aos amigos do Rio Grande do Norte. É um prazer enorme estar aqui nessa festa, último dia de um longo percurso que tenho certeza nos ajudou a qualificar o SUS desse estado, o SUS do Nordeste, né? O Sistema Único de Saúde brasileiro, né? Então, um prazer grande estar disparando os debates em torno do eixo 3 da Mostra Interativa Nacional da PNH, terceira Mostra Estadual de Saúde da Família, primeira mostra de experiências bem-sucedidas do SUS Rio Grande do Norte e segundo Seminário Estadual de Humanização, né? E nesse terceiro eixo, tomar como questão, como tema, metodologias participativas do SUS, né? E fazer isso, certamente, focalizar, e é esse o convite que nós queremos fazer a vocês, né? Focalizar um aspecto que faz da política nacional de humanização, falar de participação, então, tomar esse aspecto da PNH que permite identificá-la como uma direção metodológica, né? Uma direção metodológica para os desafios do SUS, né? E é um pouco acerca dessa direção metodológica que eu queria estar conversando com vocês, considerando como pano de fundo os princípios e o método do Humaniza-SUS, né? Humaniza-SUS que, em linhas gerais, não pode ser definido senão a partir de uma aposta mais ampla pela democratização institucional no campo das práticas de produção de saúde. Então, fazer democracia institucional, fazer política pública de saúde no Brasil impõe uma aposta de natureza metodológica que hoje nós vamos chamar, então, de participação. Bom, problematizar a participação em linhas gerais, colocar em pauta o tema da inserção social e da pertinência do nosso trabalho a partir das demandas da população, a partir das demandas da sociedade, né? Entender, então, a necessidade de que essas práticas elas tenham pertinência, e não só pertinência, elas tenham apropriação. Falarmos, então, de apropriação. Como poder fazer com que os diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde possam se apropriar desse processo ele mesmo, né? De que maneira garantir, pela via da participação, né, pertinência social e apropriação pelos diferentes sujeitos.
ela pressupõe sempre um modo de fazer. Não, a PNH ela não é outra coisa senão um conjunto de diretrizes metodológicas que esse conjunto se apresenta como um modo de fazer. Um modo de fazer na experiência concreta dos trabalhadores do SUS. Esse modo de fazer, ou essa aposta metodológica, ela pressupõe, né, o que nós vamos chamar então de práticas inclusivas. Inclusão, fazer a inclusão. E fazer a inclusão, né, nos processos de produção de saúde é o que eu estou chamando então de diretriz democratizante do SUS. Bom, a prática ela é participativa, a prática de saúde ela é participativa na medida em que ela inclui os diferentes pontos de vista. Vamos definir então o que nós estamos chamando de participação. A participação não é só a presença dos diferentes cidadãos, não é a presença física desses diferentes cidadãos, não é o fato deles estarem sendo convidados para integrarem a roda, mas para, sim, e sobretudo, para que nessa presença deles seja incluída na roda um ponto de vista. Isso não é trivial, isso não é qualquer coisa. Não nos interessa apenas a presença física, nos interessa, então, uma certa maneira de ver o mundo, né? Uma certa perspectiva, uma certa posição, um certo saber que deve ser incluído na qualificação de um campo que, por definição, é heterogêneo, né? Ele é composto de diferentes pontos de vista, ele é composto de diferentes perspectivas, e essa heterogeneidade, e aqui está a aposta, né? Essa heterogeneidade ela tem que ser potencializada para garantir o que eu gostaria de chamar, então, de heterogênese. Ou seja, aproveitar a heterogeneidade do campo, ou seja, as diferentes perspectivas, os diferentes pontos de vista do campo, para nesse campo produzir diferença. Potencializar a heterogeneidade para gerar efeitos de heterogênese. Heterogênese entendida então como geração de diferença, ou portanto, diferenciação. Bom, isso aí não é trivial, né? Porque nós estamos querendo diferenciar, modificar modos de fazer, né? Modelos de atenção e modelos de gestão. E como é que podemos fazer essa mudança sem uma estratégia que seja efetivamente participativa? Está aí o desafio. Conduzir, portanto, práticas participativas tomar a produção de saúde, né? É entender que a produção de saúde não pode ser reduzida, né? Ela não pode ser pensada tão simplesmente como a ação de um sujeito sobre um objeto, ou a ação do profissional sobre a doença. Mas é preciso, então, estabelecer ou reestabelecer ou potencializar a dimensão relacional, potencializar essa dimensão de encontro que faz com que sujeitos envolvidos nessas práticas de saúde e que estão em posições diferentes, a posição de quem demanda cuidado e a posição de quem oferta, né, dispositivos de atenção, fazer dessa relação, então, uma ação de produção né, de coprodução. Daí, não mais uma ação sobre, mas uma ação com. Que tipo de metodologia eu tenho aqui? Quando eu faço esse deslocamento prepositivo, eu substituo a preposição sobre, eu vou falar sobre alguém, eu vou agir sobre alguém, para a preposição com. Eu vou falar com alguém, eu vou agir com alguém. Isso aí é tecnologia relacional, isso aí é tecnologia do HumanizaSUS, isso aí não é trivial. Isso não é qualquer coisa. Isso pressupõe um reposicionamento subjetivo dos diferentes sujeitos implicados nessas ações, os diferentes sujeitos comprometidos com os processos de produção de saúde, que
envolve todo um reposicionamento ético. Falar de ética, então, é falar de ethos. Falar de ethos é falar de atitude, é falar de posicionamento. Eu quero saber como os companheiros estão se posicionando, qual é a posição que eles ocupam, qual é a atitude deles no pertencimento às rodas e como essa atitude pode ser mais ou menos inclusiva, como essa atitude ela pode mais ou menos favorecer a participação. É disso que a gente precisa falar, então. No lugar de tomar, então, o par trabalhador-usuário, né, como realidades que seriam previamente dadas, realidades que são prévias ao próprio encontro, um trabalhador que vem já com uma atitude previamente determinada, um usuário que vem com o seu saber popular, que vem com a sua cultura social, que vem com todos os valores que ele traz do seu ambiente, em vez de tomar essas realidades como realidades previamente dadas, considerar a relação desse encontro como uma relação de coprodução ou de coemergência. Ou seja, aquela relação, ela é inauguradora, ela tem potencial de inauguração de um certo modo de trabalhar e de um certo modo de ser cuidado. Pensar, então, a potência heterogenética dessa relação. Pensar essa relação, então, como sendo capaz de produzir modulações subjetivas em quem trabalha, em quem cuida e em quem é cuidado. Isso aqui é humanização. Humanização não é buscar quem são os bons homens. Humanização não é caça às bruxas para identificar quem é desumano. Isso não é humanizações. Isso não tem nada a ver com humanizações. Humanizações, a Política Nacional de Humanização é uma aposta na criação de tecnologias relacionais capazes de produzir alterações subjetivas naquele que cuida e naquele que é cuidado. Esses atores, eles não existem, eles são personagens históricos que precisam ser fomentados, precisam ser criados, precisam ser produzidos. E é na prática concreta do SUS que nós somos, então, convocados a criar essas rodas, que são rodas participativas, enquanto tal, geradoras desses reposicionamentos subjetivos. É o que eu estou chamando, então, de heterogênese existencial. Ou seja, novas posições de sujeitos que são sujeitos que reconhecem o outro como legítimo outro, que reconhece o outro como um saber legítimo, que reconhece o outro como um sujeito autônomo e protagonista da sua própria vida e da sua própria saúde. Isso aí é algo que nos compromete metodologicamente. Que metodologias nós temos disponíveis? Qual é o cardápio de ofertas cuja metodologia produz os efeitos de participação? É isso que eu espero que a gente possa estar discutindo hoje, né? É isso que eu espero poder estar discutindo depois na roda, da mesa redonda, estar discutindo com os trabalhos que forem apresentados, que eu tenho certeza vão trazer dispositivos, vão trazer o quê? Indicadores tecnológicos, dessas tecnologias relacionais capazes, portanto, de gerar o que eu estou chamando de heterogêneses existenciais, né? A prática, então, participativa, falar em prática participativa é falar, então, de um desmanchamento desses lugares estanques, né? Esses lugares estanques e separados, o lugar de quem cuida e o lugar de quem é cuidado, de tal maneira que eu possa, então, finalmente entender que cuidar do outro não pode se fazer apartado do cuidar de si. Não tem como cuidar do outro se eu não consigo cuidar de mim mesmo. Portanto, não há saúde dos usuários do SUS sem que haja necessariamente saúde dos trabalhadores, né, do Sistema Único de Saúde. Essas realidades não podem ser realidades separadas. Assim, a gente não pode separar a maneira como eu cuido do outro da maneira como nós estamos gerindo os processos de trabalho nos quais os trabalhadores estão cuidados. Ou seja, o trabalhador é cuidado num certo ambiente de trabalho.
Eu quero saber como é que eu faço a gestão desse processo de trabalho. E quero saber de que maneira eu entendo a inseparabilidade entre o modo de cuidar o outro e o modo de cuidar o trabalhador que está cuidando do outro. É essa inseparabilidade, é essa indissociabilidade entre atenção e gestão, entre modo de cuidar e modo de gerir processo de trabalho, que diz respeito, né, ao ambiente onde a participação deve acontecer. A participação é um modo de realizar cuidado e um modo de realizar gestão. Muito bem. Nós não podemos separar, então, né, a maneira como cuidamos da maneira como gerimos. A direção participativa, vamos chamar então de uma direção participativa, ela tem que ter alguns nortes, alguns princípios. Ela precisa então sempre incluir, ela tem que ter como diretriz metodológica essa inclusão, a inclusão de saberes que tradicionalmente eles são excluídos, eles são colocados fora, né? Fora da instância que gere, a instância que planeja, a instância que executa, a instância que avalia, né? Há uma tradicional hierarquização no campo da saúde, há uma tradicional verticalização nas práticas de saúde que produz efeitos de exclusão, produz efeitos de não participação. Então é preciso incluir, e é preciso incluir o outro como legítimo outro e entender que esse outro, na sua mais radical alteridade, é um certo saber que deve ser legitimado e deve ser reconhecido como integrante do processo de produção de saúde, né? Nesse sentido, então, produzir saúde nos obriga a superar o que a gente podia chamar uma concepção de clínica assentada, primeiro, né, nessa separação entre quem conhece, o especialista, né, e aquilo que é conhecido, né, no caso, a doença. Acabar com esse binômio especialismo-doença, né, e entender que as práticas de produção de saúde, elas são práticas de encontro de sujeitos e, portanto, de compartilhamento de saberes. 2, é preciso, então, colocar em questão esse outro binômio, que é o binômio da queixa-procedimento, definir as práticas de saúde que estão geralmente assentadas nessa oposição entre saber do especialista e um saber desqualificado de quem demanda tratamento, entender que essa oposição ela se desdobra numa outra oposição, que é a oposição entre queixa-procedimento, que define o trabalho de cuidado como identificação de uma queixa e a definição de um procedimento que de preferência já está protocolizado. Então, é o mínimo de tempo necessário, é o mínimo de escuta necessária, só aquele tempo mínimo dispensável para identificar uma queixa e definir um procedimento. Terceiro, é preciso então colocar em xeque, colocar em questão, né, essa oposição entre normal e patológico. E entender que nós estamos diante da vida sempre sendo visitados por organismos normativos, né? Georges Canguien é um filósofo das ciências da saúde que ele tem uma ideia muito importante, que é a ideia de normatividade. A vida, ela é normatividade. Se ela é normatividade, ela é geradora de normas. Todo vivo, todo organismo vivo se define por uma certa potência geradora de norma. É preciso que eu tenha, enquanto profissional de saúde, eu tenha a humildade, a generosidade e a abertura para perguntar àquele outro, àquela viva, que normas ela está produzindo, por que produz essas normas, como essas normas operam ou produzem uma diminuição da qualidade de vida. É isso que interessa. E para poder fazer essas perguntas que superam aquela oposição tradicional entre normal e patológico, é preciso tempo, é preciso inclinação, é preciso poder se debruçar sobre o outro, é preciso escuta. Escutar, a escuta é
é o dispositivo participativo por excelência. A escuta, ela é a forma mais embrionária de realização da participação, né? É o movimento mínimo, é a dimensão minimalista da participação. É eu poder me inclinar e me abrir para o outro, né? Na inclinação e abertura para o outro, eu crio as condições mínimas para que haja participação. Sem inclinação e sem abertura, que é escuta, não é possível haver participação. Bom, esses são os desafios da PNH. A PNH, em última instância, eu poderia dizer, já que esse é o eixo 3, né, eu poderia dizer que a PNH ela se assenta desde 2003 frente a esse desafio, né? São 6 anos da política, e esses 6 anos da política não são 6 anos da idade de uma criança, porque 6 anos eu poderia supor que é a idade infantil. Não. Esses 6 anos, eles têm concentrado neles toda a juventude do Sistema Único de Saúde. São 6 anos que trazem concentrados esses 20 anos da construção do SUS, né? E esse SUS que não é outra coisa senão um movimento. É um movimento SUSista. Não há como pensar o SUS sem considerá-lo na sua dimensão instituinte, na sua dimensão constituinte, sobretudo constituinte, porque falar do SUS é falar de um movimento constituinte que deu em 1988 na Carta Magna, ou seja, há ali um texto legal que define o que é política de Estado no Brasil no que diz respeito à saúde. Então, o SUS, ele é a Carta Magna, ele é um texto constitucional, ele é um texto legal, mas esse texto legal, que tem a forma da Constituição, não tem sentido nenhum sem ser pensado a partir de um movimento constituinte. E a questão é, esse movimento constituinte está vivo? Esse movimento constituinte, ele está em movimento? Essa roda está rodando? Porque foi uma roda rodando que gerou as bases da Constituição de 88. E essa roda rodando, que gerou as bases da Constituição de 88, ela se formulou, ela se expressou num enunciado muito radical, num enunciado muito audacioso, um enunciado muito vanguardista em termos de política de Estado no mundo, que é esse que diz respeito à saúde na Constituição de 88. A saúde é direito de todos e é dever do Estado. E isso não é trivial, companheiros. Isso não é um enunciado trivial. E é pela não trivialidade desse enunciado que a gente pode entender qual é a potência instituinte e constituinte do SUS, a potência democratizante do Sistema Único de Saúde. O que significa dizer que a saúde é direito de todos e dever do Estado? É essa noção de todo, que ela, pela sua complexidade, ela exige um desdobramento. O que significa dizer que a saúde é direito de todos, né? Significa dizer que a saúde não é um valor, saúde é valor, e esse valor não é um valor de troca. Esse valor, porque valor de troca, todo valor de troca, ele pressupõe segregação, né? Porque eu tenho uma capacidade de compra diferente de muitos outros companheiros. Tudo que tem valor de troca, portanto, que tem valor de mercadoria, pressupõe no capitalismo diferenciação, pressupõe no capitalismo exclusão. Tem os que podem e os que não podem. Isso aí é óbvio que eu estou falando, né? Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo. Tem coisas que eu posso comprar, tem coisas que eu não posso comprar, tem coisas que companheiros nunca poderão comprar. Então, o valor de troca, valor de mercadoria, pressupõe necessariamente segregação e exclusão. Isso está na base do capitalismo, que é gerador desse tipo de prática segregadora. Agora, dizer que a saúde é direito de todos é dizer que ela não pode ser um valor de troca. Entenderam a ideia? Ela só pode ter valor de uso. E todos têm que poder usar os bens da saúde. Os bens da saúde, então, possuem apenas valor de uso. Obviamente que isso é uma utopia, isso aí é uma aposta política linda, né? uma aposta socializante que nos dá um norte, nos dá uma direção, que é a direção do movimento SUSista que foi disparado na década de 70 contra o
autoritarismo de dizer que a saúde é direito de todos. Significa dizer, então, que todos devem poder ter acesso aos bens de saúde que só possuem valor de uso e não valor de troca. Como é que isso ficou, então, estabelecido? Ficou estabelecido na garantia da universalidade do acesso. O acesso aos bens da saúde deve ser universal. Muito bem. Então, universalidade, primeiro princípio do SUS. E o que significa dizer que os bens de saúde devem, né, ser... eu devo poder ter acesso universal a eles. Todos devem poder ter acesso. Que todos, né? Toda a população. Mas o que é toda a população? É muito abstrato falar em toda a população. Quando eu falo de toda a população, estou falando de toda a população brasileira. O que significa dizer isso? Um grupo homogêneo? Não. Eu estou falando de um coletivo muito heterogêneo. A população brasileira, ela é muito heterogênea. E que heterogeneidade? É heterogeneidade de credo, é heterogeneidade de etnia, né? É heterogeneidade de orientação sexual, é heterogeneidade de cor, mas, sobretudo, para nós, é uma heterogeneidade de demandas. Demandas de cuidado. As demandas de cuidado de quem mora em Ponta Negra é muito diferente das demandas de cuidado de quem mora em Carnaúba dos Dantas.